Olá, querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a este momento de culto doméstico, onde mesmo de uma forma virtual nós conseguimos nos reunir em torno da Palavra de Deus. Este culto que é o culto da Sexta-feira Santa, onde nós meditamos na paixão de Cristo, o sofrimento, a morte de Jesus por cada um de nós pecadores. Seja muito bem-vindo e acompanhe com a gente este culto e que nós iniciemos em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a você a pegar o seu inário e cantar junto com a gente o hino número 97 do Inário Luterano, Ouves no Calvário. Hino número 97. Querido irmão e querida irmã, o profeta Isaías anunciou: todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, sobre Jesus. Realmente não fosse Cristo tomar sobre si toda a responsabilidade, ir até o fim, até a cruz, carregando sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, estaríamos perdidos, sem esperança de uma vida eterna. Gratos a Ele, arrependidos, confessemos os nossos pecados, pedindo em Cristo Jesus o seu perdão. Convido a vocês a também confessar os vossos pecados conforme a confissão. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nos achegamos a Ti em humildade, com o coração arrependido por todos os pecados cometidos contra Ti e contra o nosso próximo, seja por pensamentos, palavras, ações e omissões. Tu nos concedeste em Cristo uma nova vida para usufruí-la em amor, justiça e santidade. Muitas vezes somos tentados a nos desviar desse propósito quando não amamos como deveríamos amar, quando desprezamos e não ouvimos a Tua palavra, quando não testemunhamos do Teu amor para as pessoas,
quando não utilizamos do tempo, dos dons, talentos e bens que tu nos concedes para o teu reino, para a proclamação do teu evangelho. Rogamos-te, Senhor, compadece-te de nós e perdoa os nossos pecados. Cria em mim um coração puro e dá-me um espírito novo e firme. Dá-me a alegria da salvação, por Jesus Cristo, meu Senhor, que deu a sua vida em sacrifício por mim. Amém. A você, meu irmão e minha irmã, que também confessa o seu pecado diante de Deus, que está verdadeiramente arrependido dos pecados, anuncio o amor de Deus, que através do seu Filho Jesus Cristo perdoa todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para este culto, para a Sexta-feira Santa, é o Salmo número 22. Salmo número 22, que eu também convido você a acompanhar a leitura junto com a sua Bíblia. Salmo 22. Ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações.
Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Até aqui, a leitura do Salmo. Nós queremos cantar as 4 primeiras estrofes do hino número 88 do Inário Luterano, Ó Fronte Ensanguentada. As 4 primeiras estrofes do hino número 88. Ó fronte ensanguentada, ferida pela dor, de espinhos coroada, marcada pelo horror, ó fronte ornada de eterna glória e luz, agora desprezada, adoro-te, Jesus. Ó rosto glorioso, que sempre fez tremer o mundo poderoso, fizeram-te sofrer. Oh, quanto estás mudado, o teu sublime olhar, de tão atormentado, não vejo mais brilhar. O que tens suportado foi minha própria dor. Eu mesmo sou culpado de tua cruz, Senhor. Oh, vê-me aflito e pobre, só ira mereci. Com tua graça encobre o mal que cometi. Pertenço ao teu rebanho, Jesus, meu bom pastor. Senhor, favor tamanho, provém do eterno amor, do verbo dos teus lábios eu sempre me nutri. Os pensamentos sábios obtenho só de ti. A leitura do Antigo Testamento para a Sexta-feira Santa
encontra-se em Isaías, capítulo 52, versículo 13, e a leitura segue até o final do capítulo 53, ou seja, até 53, 12. Isaías 52, 13 até 53, 12, onde diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Novo Testamento, indicada para a Sexta-feira Santa, está situada em Hebreus, dos capítulos 4, dos versículos 14 a 16, e logo após capítulo 5, dos versículos 7 a 9. Hebreus, capítulo 4, 14 a 16, e capítulo 5, versículos 7 a 9, onde está escrito: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora o capítulo 5, a partir do versículo 7, onde está escrito: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E assim termina a leitura da epístola. Agora continuamos com o hino 88, das estrofes 5 ao 8. Momentos de alegria, é grande bem-estar, ó meu divino guia, eu sinto ao meditar no que por mim fizeste, a fim de me remir a própria vida deste. É bom a ti seguir, penhor tão precioso, me vem da tua cruz, por este dão gracioso. Te louvo, meu Jesus, concede fiel me apegue a ti no meu final, e nunca te renegue, amigo sem igual. Quando eu partir um dia, comigo vem estar, perfeita garantia, na morte vieste dar, que toda tua angústia me livre da aflição. E o diabo em sua astúcia não mais me afligirão. Consola-me na morte, lembrando a tua dor. És meu escudo forte, glorioso vencedor, estando a contemplar-te, confiante vou dizer, feliz ao abraçar-te, assim é bom morrer. Muito amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a leitura do Evangelho, sobre o qual nós também vamos meditar nesse culto da Sexta-feira Santa, é o Evangelho de João, capítulo 19. A leitura começa no versículo 17 e segue até o final do capítulo 19, versículo 42, onde diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado
era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva rei dos judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Assim termina a leitura do Santo Evangelho, e que Deus nos abençoe sempre com a sua graça, no meditar das suas palavras. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez temos a oportunidade de parar, refletir, nesse dia da Sexta-feira Santa, um dia de muita importância para todo o cristianismo. É tempo de olhar para esse momento muito difícil, um momento de muita dor, de muito sofrimento, pelo qual o nosso Salvador Jesus Cristo, ele teve que passar. E durante a leitura do texto, quase todo o capítulo 19 do Evangelho de João, em vários momentos, nós temos o evangelista João dizendo que as coisas aconteceram com Jesus para que se cumprisse as Escrituras. Todos nós precisamos sempre lembrar que a salvação é um plano de Deus desde a queda em pecado. A partir daquele momento, quando Adão e Eva desobedecem o seu Criador,
rompendo a aliança que Deus havia feito com eles, Deus imediatamente, ele tem o seu plano para redimir, para resgatar e salvar a sua principal criatura, a coroa da sua criação, que é o ser humano. E então ele promete que viria alguém, no Gênesis 3,15, quando ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E à medida que o tempo vai passando, e assim também Deus vai conduzindo o seu povo, Deus ele sempre vai mostrando que ele não se esqueceu dessa promessa. Ele não se esqueceu de enviar o Salvador. E os profetas vão introduzindo sempre novas profecias para que, quando o Salvador chegasse, todas essas profecias se cumprissem nele, e então as pessoas que conhecessem aquilo que havia sido prometido pudessem concluir, de fato, este é o Messias. Esse é aquele que Deus prometeu que viria para nos salvar. Mas como vimos também no domingo de Ramos, muitos esperavam esse Salvador com uma expectativa equivocada. Esperavam um libertador político, alguém que pudesse reunir o povo de Israel debaixo de uma bandeira, dentro de um território, e governar, humanamente falando, sobre eles. No entanto, Jesus, ele veio para cumprir o plano de salvação do nosso Deus e dar para nós algo que vai muito além da nossa existência aqui nesse mundo. Algo que de fato é eterno, algo que de fato é para sempre. E em Cristo, então, todas essas promessas de Deus, elas se cumprem. E tudo com um único objetivo: salvar a sua criatura, pagar pelo pecado, o pecado de todos nós, daqueles que viveram antes de nós, e assim também nosso no presente, e também daqueles que virão depois de nós. A carga que Jesus leva, ela é tão pesada, o sofrimento de Jesus, ele é tão grande, porque sobre ele estão os pecados do mundo inteiro. Ele paga por todos. Jesus, ele tem algumas características na sua crucificação que são diferentes dos demais. Ele mesmo leva a sua cruz e assim por diante. E tudo isso traz ingredientes de maior sofrimento para o martírio e a crucificação do Salvador Jesus Cristo. É claro que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de graça, é um Deus de bondade, de misericórdia, para conosco e também para com o seu Filho Jesus Cristo. A questão é que Jesus sofre tanto porque o pecado é algo muito grave. Todo o sofrimento de Jesus nos mostra isso. E é um perigo que nós corremos hoje em dia de minimizar o pecado. Achar que o pecado não é tão sério assim, ou alguns pecados não são tão sérios assim. São coisas que nós até podemos relevar e quem sabe Deus também possa relevá-los. No entanto, tudo aquilo que acontece com Jesus, todo o sacrifício, todo o seu sofrimento, mostra exatamente o contrário. Mostra exatamente a gravidade do nosso pecado. Jesus sofre de uma forma que talvez a gente nunca consiga dimensionar. Talvez a gente nunca vai conseguir saber exatamente a quantidade do sofrimento que Jesus teve. Porque ele não foi só físico. Jesus é humilhado, é maltratado em todos os sentidos. E por fim, é abandonado, inclusive na cruz, para que Deus não precise abandonar a gente, já que o pecado produz exatamente isso, o afastamento entre o ser humano e Deus. Por isso, deixando Cristo, afastando-se de Jesus, Deus agora não precisa fazer isso com a gente, porque essa consequência do pecado também está paga
por Jesus lá na cruz. E assim, a narrativa do sofrimento de Cristo, a narrativa da sua crucificação e da sua morte, tem esse aspecto importante: mostrar o quanto o pecado é sério, o quanto o pecado é grave. E nós sabemos pela Sagrada Escritura que jamais poderíamos pagar por esse pecado. Por isso o pecado ele traz sobre o ser humano a certa condenação ao inferno. Nenhum de nós poderia ter a esperança de ser salvo se Deus não tivesse providenciado essa salvação para nós. Pois somos pecadores desde o nosso nascimento. E assim se torna impossível atendermos às exigências de Deus para a salvação. Sermos perfeitos, cumprindo perfeitamente a lei, pagar pelo nosso pecado, vencer a morte, ou seja, tudo isso é impossível para o ser humano por causa do seu pecado. E assim, podemos ver nesse sofrimento absurdo de Jesus, também a graça de Deus. A graça de Deus que vem até nós por meio de Cristo, a graça de Deus que é salvadora, que é cheia de bondade, que é cheia de misericórdia para com todo aquele que nele crê. Tudo aquilo que Jesus sofre é para conquistar para nós a vitória que nós tanto precisamos. O sofrimento de Jesus não traz para ele nenhum benefício. Ele é Deus. Era Deus, quando se encarna, se esvazia do seu poder divino, mas continua sendo Deus. Depois da sua ressurreição, vem a sua exaltação e assim de novo a manifestação da sua divindade. Mas aqui também Jesus é Deus. Ou seja, nada muda para Jesus. Muda no sentido de ter que passar por aquilo que não precisava. Algo que era para nós, ele assume e ele faz por nós. E todo o benefício desse sacrifício é dado ao pecador. Jesus morre, sofre e morre exatamente porque nós somos assim. Exatamente porque nós somos, todos nós, pecadores. Sem ele, sem o seu sacrifício, sem a sua morte e, é claro, sem a sua ressurreição, estaríamos perdidos por toda a eternidade. E é sempre importante olharmos para a nossa vida em louvor a Deus por esse grande sacrifício, por essa redenção que nos é dada gratuitamente pelo sacrifício de Jesus, por meio da fé que nós temos nele, e olhar de que forma nós estamos também nos relacionando com essa maior dádiva que recebemos de Deus, a salvação por meio do sacrifício de Jesus. Os dias eles passam com uma rapidez tão grande, estamos todos envolvidos com as nossas rotinas. Agora, a maioria de nós teve a sua rotina interrompida, mas daqui a um tempo, pela graça de Deus, voltando as coisas ao normal, vamos de novo estar inseridos nela. E assim, vamos tocar os nossos dias, continuar as nossas vidas, e às vezes não paramos para pensar, erguer os nossos olhos aos céus, louvar a Deus por essa maior dádiva que Ele nos deu. Muitas vezes nos preocupamos muito com as coisas que fazem parte das nossas necessidades aqui do mundo, e talvez nesse momento que vivemos, os olhos das pessoas estão se voltando com mais intensidade, com mais frequência para os céus, quando muitos clamores para que esse momento ele possa ficar para trás o mais rápido possível. Mas e quando esse momento passar? E antes desse momento começar? Como era a nossa relação com o nosso Deus? Como estava a nossa gratidão para com o nosso Deus? Vamos lembrar de agradecer porque, mesmo diante da morte, que agora parece ser algo muito mais próximo de nós, mesmo se a morte vier,
podemos ter a certeza da vida eterna. Lembrávamos de agradecer por isso? Vamos lembrar de agradecer por isso? Somos gratos a Deus por Ele não ter poupado o seu Filho, antes por tê-lo entregado à morte em nosso lugar, para que a gente viva uma viva esperança de passar a eternidade com Deus, não apenas tendo o cuidado de Deus nos nossos dias aqui no mundo, que são breves e se passam com uma rapidez muito grande, mas Deus em Cristo nos dá a certeza de que perdoados, um perdão que Jesus conquista exatamente com esse sofrimento, nós vamos estar com Ele para sempre. Sexta-feira Santa, tempo da Quaresma, Semana Santa, toda a vida cristã, de certa forma, é tempo de louvor, é tempo de erguer os olhos aos céus. Nesses dias, com lamento também, porque Jesus teve que sofrer muito por nós, mas ao mesmo tempo, com gratidão e com alegria, porque Cristo estava ali, dando para nós a esperança de uma vida. A sua morte faz com que cada um de nós que crê em Jesus possa ter a certeza de que vai viver. Mesmo que a morte chegue hoje, amanhã, enfim, nenhum de nós sabe, mesmo que ela chegue, por causa de Cristo e da fé que o Espírito Santo nos deu em Jesus, nós temos a certeza de que ela não pode nos vencer. A morte também foi derrotada por Cristo. E nós, assim, poderemos desfrutar, junto do nosso Deus e Pai, por toda a eternidade, dessa vida que Jesus conquista para nós na cruz. Que Deus sempre perdoe o nosso pecado, nos leve sempre a um arrependimento sincero, para que assim possamos, dia após dia, desfrutar na palavra e também, depois, quando pudermos nos reunir novamente na Santa Ceia, do perdão que Jesus conquista e oferece a todos nós. E que assim, sempre confortados na certeza do perdão, possamos lembrar de que esse perdão, a salvação eterna, custou muito, não para a gente. Para nós, ela é graça, mas para Cristo foi um preço muito alto. O preço do seu sangue completamente derramado na cruz e do seu corpo ali entregue. Cristo teve que entrar numa sepultura para que nós pudéssemos ter a certeza de que um dia vamos sair da nossa e assim viver por toda a eternidade. Que a certeza do perdão que Cristo nos traz conforte sempre o nosso coração e assim faça com que a gente olhe todo dia com gratidão para o nosso Deus, com gratidão para o Espírito Santo e para Jesus, por Ele ter assumido o nosso lugar, ter vencido os nossos inimigos invencíveis para nós, mas não para Ele. E por Ele dizer que todos nós agora, pela fé nele, somos vencedores também sobre tudo isso. Que essa gratidão e esse louvor esteja sempre em nosso coração, hoje e sempre. Amém. Convido a, em conjunto, confessarmos a nossa fé, utilizando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido a cantarmos também vocês, aí na casa de vocês e nós aqui, o hino número 90 do Inário Luterano, Pendurado no Madeiro. Hino número 90.
assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão, neste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado, da tua morte o causador. Queremos, neste momento, elevar os nossos pedidos a Deus com oração geral da igreja. Convido a você também a orar aí da sua casa. Bondoso Deus e gracioso Pai Celestial, nos achegamos a Ti em oração, pois sabemos que nos ouves através de Teu Filho Jesus Cristo. No dia de hoje lembramos a paixão de Cristo, o Cordeiro de Deus que foi entregue à terrível morte de cruz, para satisfazer a justiça divina em nosso lugar. Louvamos, honramos e glorificamos a Ti por Tua infinita misericórdia. Teu amor pelo ser humano vai além do que podemos compreender. Nós Te louvamos por este amor, o qual fez com que entregasses Teu único Filho à morte em favor dos nossos pecados. Fortalece, Senhor, a nossa fé e confiança em Ti, para que, salvos de nossa culpa diante da lei, sejamos confortados na tentação pelas bênçãos que Tua obra e vida santa nos garantem. Que a pregação da mensagem da cruz seja por nós poder e sabedoria de Deus, a fim de obtermos as bênçãos que prometeste nos dar através do uso fiel de Tua palavra. Ó Senhor Jesus Cristo, jamais compreenderemos totalmente a extensão do Teu sofrimento por nós. Por causa da declaração de que a obra da redenção estava terminada, estava completa, não mais precisamos ter dúvidas a respeito da nossa salvação. Pedimos-te sempre que envies o Teu Espírito Santo, que permaneça em nossos corações e ajuda-nos a crer em Jesus, que morreu em nosso lugar. Concede-nos uma fé que testemunhe aos amigos e às demais pessoas que a salvação também está disponível para eles. Bondoso Deus, especialmente Te pedimos que olhes por todas as pessoas que passam por dificuldades. Esteja especialmente com os enfermos, os que estão acometidos também por este novo vírus. Que a Tua mão confortadora esteja presente em suas vidas, lhes concedendo conforme a Tua vontade a cura. Esteja com todos os médicos, enfermeiros, as equipes técnicas que estão trabalhando frente a essa pandemia. Dê a eles forças e coragem para que possam atender a todos com amor. Concede que possamos, conforme a Tua vontade, sermos agraciados com vacinas e medicamentos para a cura e assim podermos voltar às nossas atividades. Preserva o emprego, o alimento e todo o necessário para as pessoas subsistirem, principalmente neste período de crise.
que possamos ser o auxílio e o socorro às pessoas que também precisam de nossa ajuda, e assim vivermos o amor que Jesus nos ensinou. E tudo mais, bondoso Deus, que temos em nosso coração, nossos pedidos individuais, nossas angústias, aflições e preocupações, nós entregamos em Tuas mãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que se entregou por nós. Amém. Convido a em conjunto também orarmos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Também em conjunto queremos pedir a bênção do nosso Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Quero agradecer a você que acompanhou até aqui este culto e desejar que Deus abençoe este dia de meditação, onde nós refletimos sobre o sofrimento de Jesus Cristo. E quero convidar também a você a assistir o nosso próximo culto, o culto da Páscoa, que também será disponibilizado por este canal. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.